Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você está aqui e que juntos nessa noite nós vamos poder louvar ao nome do nosso Deus mais uma vez, aprendermos mais da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Nós vamos dar início ao nosso culto, ouvindo a comunicação, ao vídeo com as nossas comunicações. E só ressaltando, hoje de manhã nós já informamos, o pastor Washington, ele estava de viagem, não sei precisar se já chegou, se está chegando, mas provavelmente não estará conosco agora à noite, porque foi participar de uma programação, a cerimônia de entrega da boina do Gabriel, lá no curso de formação de sargentos do Exército, e ele e a família foram ali para prestigiá-lo nesse momento, acompanhá-lo nesse momento da sua formação ali no Exército. Por isso ele não está conosco nesse momento. Vamos então assistir ao vídeo com as nossas comunicações da semana e das atividades que estão por vir. Boa noite. Está no ar mais uma edição do E-Notícias na PIBS. E veja agora as principais informações da nossa igreja. Veja no boletim o seguinte informativo. Rol de membros. Dízimo. Deus ama ao que dá com alegria. Participe da vida financeira da PIBS. Seja um dizimista. Ficha de recadastramento. Os membros que tiveram alguma alteração de informação devem preencher a ficha que está no hall de entrada da igreja. Oficina de talentos. Estão abertas as matrículas e os interessados farão contato com a secretaria da igreja nas tardes de segunda a sexta-feira. Divulguem, participem. Beneficência. O Ministério de Beneficência precisa de doações. Ajude doando alimentos, roupas, móveis que estejam em bom estado de uso. O mês de agosto é o mês da juventude, isso todo mundo sabe. O que você não sabe é o que está por vir de atividade para os nossos jovens e adolescentes. Tem muita coisa boa. Vamos começar o mês com Sobradão, dia 2 a 4 de agosto, sexta, sábado e domingo. O congresso da nossa juventude ainda melhor do que no ano passado. Vamos ter a presença do pastor Maurício Bossóis do Rio de Janeiro, que vem falar para nós sobre o tema Venha o Teu Reino. Se você quiser encomendar a camiseta do Sobradão, precisa fazer isso ainda hoje, nesse domingo, aqui no hall da igreja. Você pode fazer o pedido da sua camiseta. Nós só teremos por encomenda. Então, não perca tempo, faça já a sua encomenda. O valor é o mesmo do ano passado, apenas R$18. Logo em seguida, lá no dia 17, nós teremos a nossa festa caipira. Vai ser uma festa bem legal, divertida, para jovens e adolescentes. Então, já vá se planejando para participar da nossa festa caipira que vai acontecer no dia 17. Lá no final do mês, nos dias 24 e 25, nós teremos o pastor Marcelo Barbeto aqui com a gente. O nosso coro jovem está fazendo 5 anos de existência. Nós vamos ter uma programação legal no sábado com a presença dele e no domingo teremos a cantata do coro comemorando 5 anos do nosso coro jovem. E para setembro, logo no início do mês de setembro, estamos planejando o nosso intercâmbio com a igreja de Barreiras. Eles já vieram aqui e agora estamos planejando a nossa volta, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de setembro. Mas eu preciso saber se você está interessado, quem são as pessoas que querem ir. E essa viagem, é importante que fique claro, é tanto para adolescentes quanto para jovens. Nós queremos encher um ônibus e sair daqui então no dia 7 de setembro em direção a Barreiras. Vamos ter ali bons momentos de comunhão com os nossos irmãos da Igreja Batista de Barreiras. Fique por dentro da atividade da juventude, acompanhe no Face, curta, compartilhe os nossos posts, ajude a divulgar aquilo que vai acontecer e assista agora então ao clipe de divulgação do Sobradão.
E durante toda a semana, ligue e parabenize todos os nossos irmãos que estão completando aniversário. Que Deus abençoe a todos neste dia especial. Parabéns! Mais informações, acesse www.pibsobradinho.org.br ou ligue 3591-6960. Venham, participem! Irmãos, boa noite. Coloquemo-nos em pé para juntos recitarmos a palavra de Deus que se encontra em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Se encontra no boletim também projetado. Vamos juntos? Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, para que possais suportar. Amém. Oremos juntos. Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso, muito obrigado, Pai, por termos o privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor. É com muita alegria, Senhor, que estamos aqui para louvarmos e engrandecer o Teu nome, ó Pai querido. Senhor, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que Tu, Senhor, possas nos dirigir e também, Senhor, aceita o nosso louvor. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos entoar os cânticos. Grande é o Senhor, temos por lutas passado e Deus de promessas. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor.
cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Sim, Deus é por nós. Cantemos. As tormentas passaram, as terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor em seu nome honrar. Ele já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, Ele nos tem garantido. Por sua mão temos vida que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor em seu nome honrar. Deus de promessas. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Peço para que aqueles que nos visitam nessa noite continuem de pé por mais um instante.
Se você não é membro da igreja, está conosco, fique mais um instante de pé para que possamos conhecê-lo. Temos aqui um casal, temos uma senhora aqui do meu lado esquerdo. Temos mais alguém nos visitando? Nossa igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês se sintam muito bem no nosso meio, voltem sempre. Como o pastor Orson costuma dizer, esse lugar que você está sentado é seu, está reservado para o próximo domingo. Pode voltar, que nós teremos todo o prazer em recebê-lo. Convido os nossos irmãos que fazem aniversário. Nós temos aqui uma lista no boletim. Se por acaso você faz aniversário essa semana, mas não tem o seu nome aqui, pode vir mesmo assim. Tenho aqui, então, o Jefferson Costa, Raquel Monteiro, Daniel Lima, Aramis Ribeiro, Jorge Veloso, Cristiane Jorge, Ana Rodrigues, Ariovaldo Gonçalves, Eunice Monteiro, Isabela Luiza, Oliene, e de casamento temos o Aramis e Rejane. Mais algum irmão? Os irmãos que estão, por favor, venham aqui. Se você tem uma bênção que gostaria de agradecer ao Senhor, também esse é o momento. Pode vir, nós vamos orar ao Senhor. Convido você a se colocar de pé. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, abençoando a vida desses nossos irmãos aqui à frente. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, e em especial porque o Senhor concedeu aos nossos irmãos aqui à frente mais um ano de vida, mais um ano no seu relacionamento conjugal, e outros irmãos que não estão presentes aqui nesse momento, que fazem aniversário essa semana. Pai, que o Senhor lhes conceda ainda muitos e muitos anos de vida, que nós como igreja sejamos usados pelo Senhor para abençoar as suas vidas, que estejamos sempre prontos, dispostos a acolher, a dar aquilo que for necessário para sustentar aqui os nossos irmãos. Pai, encha-lhes de bênçãos, que os planos, os desejos do coração, que sejam realizados de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Gente, parabéns. Irmãos, nesse momento vamos passar para o nosso momento de intercessão. Vamos nos agrupar de 3 em 3 e vamos designar número 1, 2 e 3 para os temas que vão ser projetados agora. Primeiro, o Sobradão, tá? É o evento da juventude que está programado para agosto, tá? Que o Senhor possa estar na condução de tudo e que seja um evento que possa impactar muitas vidas, tá? O segundo pedido é sobre os enfermos da igreja, né? Que o Senhor possa estar operando milagres nas vidas dessas pessoas. E no terceiro pedido, a mensagem que vai ser proferida hoje à noite, né? Que também fale às nossas vidas. Então, 1 minuto para cada pedido. Senhor, meu Deus, eu entrego o Senhor em Tuas mãos também, o evento, Senhor, que dos jovens, o Sobradão. Ó Pai querido, que Tu estejas à frente de toda a organização deste trabalho, Senhor, e do evento em si, Senhor, que o Senhor possa operar maravilhas nesses dias, em nome do Senhor Jesus, que eu te peço. Amém, Senhor. Vamos orar pelos enfermos agora.
Pai eterno, Tu, Senhor, és o dono da vida, ó Pai querido, e, Senhor, também Tu, Senhor, sondas os nossos corações, Senhor. Tu sabes, Senhor, o desejo, Senhor, que temos de que os irmãos possam estar juntos, Senhor, conosco, Senhor, a Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome o mais rápido possível, Pai querido. Senhor, ouve as nossas súplicas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oremos agora pela mensagem. Senhor, te pedimos, Senhor, pela vida do Mateus, ó Pai, use essa vida, Senhor, como um instrumento, Senhor, para transmitir a Tua mensagem a nós, ó Pai querido. Também, Senhor, dispersa, Senhor, de nossas mentes, tudo aquilo, Senhor, que venha tirar a concentração, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, que nossas mentes estejam focadas e os nossos corações abertos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos juntos, de acordo com a distribuição que está no boletim, vamos ler as passagens bíblicas que se encontram em 1 Coríntios 10, 23, Romanos 6, 12 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu pulei aqui a participação musical, tá? O irmão Alex André vai louvar aqui o nome de Jesus neste momento, tá? Ouçamos. Irmãos, essa música que eu vou cantar nesse momento é uma música antiga que eu já cantei aqui muitas vezes. E os irmãos que lembrarem dessa música também, dessa canção, podem cantar comigo. É uma canção muito bonita, a letra fala muito ao meu coração e acredito que vai edificar também a igreja. Então, todos que conhecerem, podem acompanhar. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor. Por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus,
vences e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Amém. Agora sim, faremos a leitura conforme está distribuído no nosso boletim. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, coloquemo-nos em pé. Vamos entoar agora o hino do cantor cristão 446.
todos assentar. Vamos ouvir agora mais uma participação musical com o irmão Alex André. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo o teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Convido as nossas crianças de 4 a 7 anos que venham à frente, elas vão seguir para o culto infantil. Todas as crianças de 4 a 7 anos podem se dirigir aqui à frente. E nós vamos orar, abençoando-as antes que sigam para o culto infantil. Os irmãos podem ficar de pé por um instante?
Temos mais crianças? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado pela vida dessas crianças que aqui estão. Obrigado porque o Senhor tem dado a elas a oportunidade de crescerem dentro da convivência com a igreja, aprendendo desde cedo a mensagem do Evangelho. Pai, que essas crianças cresçam cada vez mais em estatura, em graça diante do Senhor, que aprendam cada vez mais da Tua Palavra e que, quando chegar o momento certo, que tenham um encontro verdadeiro contigo. Que tudo isso que elas hoje aprendem seja de uso, seja de utilidade para as suas vidas e que jamais se desviem dos caminhos do Senhor. Oramos, agradecidos por tudo que tens feito, agradecidos pela vida dessas crianças e pela oportunidade que o Senhor nos dá de as educarmos na Tua casa. No nome de Jesus, agradecidos, oramos. Amém. Amém. As crianças podem seguir, os irmãos podem se sentar. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Todos encontraram? Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Jesus, nesse trecho, ele ensina aos discípulos como deveriam orar. E é esse o trecho que nós vamos ler, do 9 até o versículo 13. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que nesse momento podemos ler. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que apesar de mim, que apesar das minhas imperfeições, a Tua palavra fale a nós e saiamos daqui edificados por ela. É a oração que fazemos, agradecidos porque sabemos que o Senhor nos ouve e atende às nossas orações. Amém. Amém. Nós usamos muito esse texto para falar sobre oração. Não é? Quando a gente escuta a leitura desse texto, a gente já meio que imagina o que está por vir. Né? Deve ser alguma mensagem falando sobre padrão de oração, o que tem que ter na oração. Eu tenho que primeiro exaltar a Deus, depois eu faço gratidão, depois eu peço, alguma coisa do tipo, e a gente normalmente usa esse texto com esse objetivo mesmo, até porque é a oração que Jesus utilizou para ensinar aos discípulos como eles deveriam orar. Mas quero tirar desse texto, e esse não é o texto, o único texto em que ficarei nessa mensagem, mas quero partir dele para trazer a reflexão dessa noite e para instigá-lo, para deixá-lo curioso quanto ao que está por vir em todo o mês de agosto, no que nós queremos trabalhar durante o mês da juventude. Nós estamos nos aproximando do mês de agosto, mês em que normalmente nós voltamos os nossos olhos para a juventude, e os irmãos estão acostumados a ver os jovens na frente, atividades diferentes, congressos chegando, e a gente gosta de fazer uma celebração, de fazer uma festa, de fazer isso, aquilo, para celebrar o mês. Mas, assim como eu escrevi no artigo do boletim,
O nosso desejo é que esse seja mais do que um mês de atividades diferentes, de festa, mas que, assim como nós fizemos no ano passado, esse seja um mês de reflexão. E nós queremos propor para refletirmos ao longo desse tempo, em cima do tema Venha o Teu Reino, que é o mesmo tema que nós vamos trabalhar no nosso congresso. Nós queremos entender o que de fato significa essa expressão, venha o teu reino, o que significa o reino de Deus vir até nós. Mas eu não vou entrar hoje no assunto, nós vamos ter um mês para trabalhar sobre as características do reino materializado aqui entre nós, mas eu quero que você comece a pensar sobre o que significa o reino de Deus para você. Talvez se você tivesse que responder agora o que é o reino de Deus, você me diria, o reino de Deus é o céu. É o lugar onde eu vou passar a eternidade depois que partir dessa vida. Esse é o reino de Deus. Talvez você associe diretamente viver o reino de Deus à morte. E de certa forma, muitos cristãos vivem a vida cristã como se ela nada mais fosse do que uma grande espera pela morte, a fim de que nós possamos finalmente desfrutar do reino de Deus. E por causa desse entendimento, por causa desse equívoco, a Igreja de Jesus se distancia aqui na terra dos padrões do reino. Porque só pensamos no reino como algo soteriológico, pós-morte, algo que você não vai ver aqui. Nós fazemos uma distinção de planos. Nós dizemos, olha, a igreja e a palavra de Deus se referem só ao que é eterno, só ao que é imortal, e não tem muito a ver com as nossas vidas aqui no presente. Mas esse equívoco faz com que a igreja, e aí quando eu digo igreja, eu falo da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, faz com que a igreja seja cada vez menos relevante. E o que eu acho interessante nesse texto que nós lemos aqui, é que o próprio Jesus, dono do reino, aquele que veio anunciar o reino, ele mostra ter uma opinião claramente diferente a esse respeito. Quando ele vai ensinar aos discípulos sobre como orar, ele já começa a oração dele dizendo, portanto, vocês vão orar o seguinte, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E ele reconhece que, de fato, Deus está num outro plano, que Deus está no céu. E aí ele diz o seguinte, venha o teu reino. Algumas versões vão dizer, venha a nós o teu reino. Mas venha a nós o quê? Só na eternidade? Assim na terra, como no céu. A oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus mostra uma preocupação clara e evidente com os aspectos práticos do reino de Deus na sua vida. Mateus, onde é que está isso no texto? Agora, depois do que eu falei, vamos de novo para o texto. Vê se a sua percepção não vai mudar um pouquinho. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. E aí ele vai dizer, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Supra as nossas necessidades. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Relacionamento. Ele está falando aqui dos nossos relacionamentos. E ele diz, assim como nós perdoamos uns aos outros, que o Senhor nos perdoe. Não nos deixe cair em tentação. Não permita, Senhor, que nós caiamos, que diante da tentação a gente caia no pecado. Nos livre do mal. Porque afinal de contas, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para Jesus é de extrema importância que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra também. Afinal, quando ele ensina os discípulos a orar, ele fala sobre esse estabelecimento do reino. E aí precisamos entender o seguinte,
A primeira questão que surge é: como é que o reino de Deus vai se estabelecer aqui, se os súditos desse reino estão esperando por esse reino só na glória? Como é que um reino se estabelece se os seus súditos já estão todos mortos ou esperando pela morte? Como é que esse reino vai se materializar aqui no mundo em que a gente vive? Para que o reino de Deus se estabeleça aqui, é preciso que primeiro ele se estabeleça na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. E aí ele se estabelece nas suas escolhas, se estabelece no seu comportamento, se estabelece na vida que você leva, nos relacionamentos que você constrói. Isso é o reino de Deus em você. É o reino de Deus em mim. Um dos maiores desafios da vida cristã está em colocar em prática aquilo que nós aprendemos e que nos parece tão fácil. Você talvez já esteja na igreja há, não sei, 5, 10, 15, 20 anos. Quanta coisa você já aprendeu aqui? Quantas mensagens você já ouviu aqui? Se você vem de manhã e de noite, se você está aqui há mais ou menos um ano, você já ouviu mais de 100 mensagens. Se você vem na quarta, já são 150. Isso sem contar a EBD, sem contar os momentos de estudo, os momentos de compartilhar a palavra. Nós estamos constantemente compartilhando a palavra de Deus. E eu não acredito que no nosso meio o problema seja não estudar a palavra. O nosso maior problema qual é? Qual é a maior dificuldade? A minha, a sua, de todos nós? Colocar em prática aquilo que a gente sabe que deve fazer. Quantas vezes a gente se pega fazendo aquilo que sabe que é equivocado, que é errado? Vou dar um exemplo que acabou de acontecer comigo ali. A gente estava descendo para a igreja e enquanto descíamos as ruas não tem nome, né? É difícil falar, estava passando em frente ao ginásio, ao estádio, e a gente passando naquela pista, descendo da 14 em direção à igreja, e não sei se os irmãos viram, mas estava rolando uma passeata do orgulho homoafetivo, descendo ali pela rua. E a polícia fechou um trecho da rua, bem no lugar em que a gente ia descer. E aí, não tive outra escolha, a não ser desviar. Entrei ali em direção à quadra central, aos bancos. Só que quando vem chegando ali, quando você sai em frente ao fórum, você só tem a opção de virar à direita. Você não pode atravessar. Se você quiser, você tem que ir fazer a rotatória na frente e voltar. Mas eu olhei o relógio. Eu falei, Jesus, eu tenho que chegar logo. Esse pessoal já me atrasou. Eu preciso chegar na igreja, ainda tenho que falar com o Ricardo, combinar quem vai fazer o quê. E eu olhei para a Ana e falei, olha, eu vou virar à esquerda. Vou virar à esquerda. Não, quem mandou a polícia fechar a rua? Quem mandou eles que fecharam? E aí a Ana olhou para mim e falou, faz isso não, vai à direita, faz o negócio direito. Aí na hora que ela falou isso, eu lembrei, falei, Jesus, o que eu vou pregar hoje à noite? E eu virei à direita. Não muito feliz na hora, né? Poxa, eu vou ter que tomar um caminho maior, mas era o certo a fazer. Mateus, você está dizendo que até mesmo nesses momentos a gente mostra a nossa fé em Cristo? É claro que é. Se existe uma regra, siga a regra. E naquele momento, não é porque eu não sabia que eu não podia, não. Porque eu já tinha feito isso uma vez, mas na época eu não sabia, aí me disseram que era errado. E eu sabia que era errado. E eu ainda falei, eu sei que eu não posso. Mas a mão estava coçando para puxar o volante para a esquerda. E quantas vezes isso acontece no seu dia a dia? Lá no trabalho, na escola, na faculdade. Quando não tem ninguém te vendo, quando não tem ninguém olhando para você. É muito mais fácil a gente aprender um monte de conceitos teológicos difíceis, falar bonito, ter um vocabulário elaborado, falar o nosso evangeliquez, né? Porque tem gente que cria um idioma próprio dentro da igreja, vai conversar fora, ninguém nem sabe o que a pessoa está falando. E a gente aprende, a gente ganha conhecimento, mas o difícil é na hora de pôr na prática. No mês de janeiro, a gente passou o mês inteiro, por exemplo, estudando a importância de ser exemplo.
Passamos o mês todo estudando isso. E a minha pergunta é, o que é que mudou na sua postura de lá para cá? De janeiro para cá, o que mudou na sua vida? Mudou alguma coisa? Vou mais longe. Nos últimos 5 anos, o que é que mudou? Ao longo da vida, nós vamos desenvolvendo hábitos. E é comum que nós desenvolvamos hábitos. Desenvolvemos hábitos bons, hábitos ruins. Um exemplo de hábito, dormir após o almoço. É um hábito. Não é? Quem aprende a dormir após o almoço, dificilmente depois consegue parar. Não é? Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, eu não tinha tempo para dormir depois do almoço. Mas depois que eu entrei para a faculdade, começou a sobrar um pouquinho mais de tempo nas tardes, e sempre depois do almoço, eu tirava uma pestana, né? Dormia um pouquinho. Mas hoje é tão difícil ficar acordado depois de comer. Parece que você come e os olhos já vão descendo. Tinha um amigo que falava que, ele chamava de hora da cordinha. Ele dizia que quando a comida batia, tinha uma cordinha que já puxava os olhos. São hábitos. E você constrói hábito no seu dia a dia. Você tem o hábito de levantar, você já tem aquelas coisas que você sempre faz, que você nunca se esquece porque viram hábitos. Mas existem também hábitos que são ruins, hábitos que são prejudiciosos. E nós precisamos tomar consciência daqueles hábitos que nos prejudicam, hábitos que precisam ser mudados. Por exemplo, tem gente que rói tanto a unha que fica na carne. Você já viu isso? A pessoa sente dor, literalmente, na carne, mas não consegue parar de roer unha. A minha irmã, se eu não me engano, a minha irmã roía a unha. Eu não lembro quem era da família, e eu lembro que minha mãe falava assim, tem que pôr pimenta na unha para parar de roer. Tem que pôr pimenta na ponta do dedo. Ou então, para tirar a chupeta de bebê, olha, pensa essas ideias, pôr uma gotinha de pimenta na chupeta para o bebê não querer mais. Chupar dedo. Pensa, a pessoa tem que sofrer para perder um hábito, porque fica tão enraizado que a consciência de que tem que parar não é suficiente. E existem muitos hábitos que vão se tornando vícios, que vão destruindo as nossas vidas. A bebida, o cigarro, a mentira compulsória. Tem gente que começa a mentir, que daqui a pouco não sabe nem mais o que é verdade. Acredita na própria mentira, e se tiver que falar a verdade, fica perdido. Vício da pornografia. Vícios dos mais diversos que vão destruindo a vida das pessoas. E alguns desses vícios, alguns desses hábitos, vão exigir sim muita oração, disciplina, talvez até a ajuda de um especialista para deixar aquilo, para seguir em frente. E o fato é que os nossos hábitos ou nos empurram para a vida ou nos empurram para a morte. E precisamos aprender a discernir esses hábitos. Alguns hábitos surgem por falta de ambição na vida. Às vezes a pessoa não tem ambição, não sabe onde quer chegar, não sabe onde vai, se torna preguiçoso, falta empenho, vai levando a vida. Outros hábitos surgem porque a pessoa tem excesso de ambição, né? A pessoa sabe demais onde quer, e aquela ambição vai gerando um trabalho excessivo, economiza demais, começa a mentir por medo de represália. Eu minto para o chefe, minto para o colega de trabalho. Existe aquele hábito de falar da vida alheia. Esse é difícil, né? Quantas vezes a gente se pega abrindo a boca para dizer aquilo que não deve? Gente que não consegue viver sem bisbilhotar a vida do outro, sem caluniar. E aí o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Forte, né? Existe aquele hábito também que pode ser prejudicial. Tem o hábito de interesse demais na vida do outro, que é ruim, mas tem o outro extremo também, que é o completo desinteresse com o outro. Eu não estou nem aí, eu me preocupo só comigo, com o meu umbigo, e não me importa o que vai acontecer com os outros, o sofrimento dos outros. E por aí a gente podia citar diversos outros hábitos. O que nós precisamos fazer é desenvolver hábitos saudáveis, desenvolver práticas saudáveis, mudar a nossa postura, ou nós vamos seguir rumo à destruição. Se nós somos cristãos, de fato,
Cristo deve reinar nas nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu muito a esse respeito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13. Abre sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6. (12 e 13). Primeiro aos Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeiro aos Coríntios, lá no capítulo 10, passa para o capítulo 10, 23 e 24. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas edificantes. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. Ana, agradece a ele, por favor. Tudo me é permitido. E aí o apóstolo fala isso 4 vezes nessas 2 passagens. Esses textos, quando ele menciona todas as coisas me são permitidas, mas provavelmente o apóstolo está citando aqui uma frase que os coríntios estivessem utilizando. Tudo indica que seja uma expressão que fosse corriqueira entre eles, de dizer, todas as coisas me são lícitas. É possível que até o próprio Paulo tenha usado essas palavras em algum outro momento, mas elas estavam sendo usadas fora do seu contexto. Talvez esse tivesse sido o lema daquele grupo libertário que ele identifica lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, quando ele diz que algumas pessoas estavam usando a graça como argumento para libertinagem, para viver de forma desordeira. O fato é que ele pega essa frase que estava sendo dita pelas pessoas, que estava sendo usada ali na igreja, e ele vai dizer o seguinte: de fato, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí no outro texto ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Os gregos tendiam a desprezar o corpo humano. Um dos provérbios gregos, por exemplo, dizia que o corpo é uma tumba. O filósofo Epíteto, ele diz o seguinte: sou uma pobre alma algemada a um cadáver. Essa era a ideia do grego. Tudo ligado ao corpo era perdido, era ruim, sujo. O que valia mesmo era a alma, era aquilo que era transcendente. O problema disso, e aí desse conceito surgiam 2 possibilidades. Ou eles se tornavam extremamente alheios a tudo que é carnal e se guardavam de todo e qualquer prazer carnal, já que o importante era cultivar a alma. Ou, e essa acontecia com mais frequência, eles então aderiam a qualquer prática que o seu corpo desejasse, que eles desejassem, porque afinal de contas o corpo já estava perdido mesmo, não servia para muita coisa. Se o corpo é completamente sem valor, não importa o que eu fizer com ele. Eles se sentiam livres para satisfazer os seus desejos. E o Paulo vai dizer, lá no capítulo 6, no versículo 13, ele vai dizer, por exemplo, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E aqui, provavelmente, essa
era uma outra frase, um outro ditado usado para dizer, não, o alimento foi feito para o estômago para o alimento, então tem mais a que comer mesmo. Uma forma de dizer que o seu corpo foi feito para os prazeres, por que me abster deles? E aí ele cita novamente essa frase, de fato, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. De fato, todas as coisas não são lícitas a você, principalmente hoje. Você pode sair daqui agora, se você quiser, virar a esquina, se você procurar um pouquinho aqui, você acha uma boca de fumo e pode comprar ali o que você quiser. Estou mentindo? Eu me lembro quando a gente foi, a primeira vez que eu vim a Brasília, a gente estava lá na congregação de Nova Colina, na Trans, e nós fomos fazer um culto na praça, e eu não conhecia a região, e a gente foi andar, convidar as pessoas para o culto na praça. Quando eu virei numa rua, não era assim uma rua abandonada nem nada, tinham alguns garotos jogando bola, e um pouco mais no fundo, assim, uma rodinha, uns 5, 6, e um cheiro forte de droga. E eles estavam ali, na tranquilidade, consumindo a sua droga. Se você quiser, você pode sair daqui agora e comprar onde você quiser, está tudo acessível. Essas coisas estão aí para quem quiser, sem nenhuma dificuldade. Você pode chegar em casa, pode beber, pode brigar com a mulher, pode bater nas crianças. Quem é que vai te impedir? Quem vai ver? Pode chegar em casa, ligar o computador no silêncio do quarto, para alimentar o seu vício na pornografia. Quem é que vai te impedir? É disso que Paulo está dizendo, todas as coisas são lícitas. De fato, você faz o que quiser. A questão é, nem tudo te convém. Nem tudo vai edificar a sua vida. E quem faz a escolha é você. Como é que nós podemos esperar que as nossas vidas sejam edificadas pelo Senhor, se nós estamos constantemente desenvolvendo práticas que nos levam à destruição? É disso que o apóstolo está falando. Você pode fazer o que quiser, mas nunca se deixe dominar por qualquer prática, principalmente aquelas que vão trazer destruição. Quantas vezes você já se viu tentado, só nessa semana, a fazer alguma coisa para alcançar um benefício próprio? A mentir para escapar da consequência de um erro? Ou simplesmente ocultar algo, né? As pessoas costumam dizer que ocultar não é mentir. Não, só não preciso falar. O que é que você fez nessas situações? Eu estava vendo as chamadas para a reportagem que vai passar hoje no Fantástico. Vocês devem ter visto também na TV. Eles fazendo um experimento na rua, colocando pessoas brigando, se desentendendo, uma mãe ofendendo a filha no shopping, ou então um grupo de jovens agredindo um mendigo, tudo ensaiado, e eles fazendo isso no meio da rua para ver qual seria a reação das pessoas. E pelo que eu entendi da chamada, muitas pessoas fazem de conta que nada está acontecendo, né? Passam, seguem a vida, ninguém interfere, ninguém se pronuncia, e deixa a injustiça acontecer como se nem estivesse ali. E eu me pergunto, o que eu faria numa situação dessa? Será que se eu estivesse perto de uma filmagem dessa, eu não estaria entre aqueles que estavam ali do lado? Não estou nem aqui, não estou vendo. O que é que eu trago nas minhas atitudes que mostram as marcas de Cristo? O texto de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. O apóstolo vai falar sobre essa relação entre o pecado e as nossas vidas. E a partir do versículo 1, ele vai dizer o seguinte, vou dar mais um instante para você que quiser encontrar. Romanos, capítulo 6. Peço licença para ler esse trecho na NVI. A versão diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês
não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Ofereçam os membros do corpo de vocês, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aqui nesse trecho ele vai dizer, olha, você cristão, você morreu com Cristo. Você foi batizado com Cristo na morte. Você participa da morte e da ressurreição de Cristo, e você deve viver com Ele. Se você vive, se você morreu com Cristo, participa da morte, da ressurreição, o pecado não pode mais dominar a sua vida. Você está morto para o pecado, é isso que ele diz no versículo 11. Você morre para o pecado e passa a viver para Deus. E aí lá no versículo 12 e 13 ele faz a advertência, não permitam que o corpo de vocês continue sendo dominado pelos desejos da carne, fazendo que vocês obedeçam a eles, mas ofereçam seus corpos ao Senhor. Você, como cristão, passa a ser instrumento de justiça do reino de Deus. O pecado não pode mais te controlar. Se nós queremos entender como é que o reino de Deus pode se manifestar, aqui em Sobradinho, aqui em Brasília, você precisa primeiro entender que ele precisa se manifestar na sua vida. E aí, voltando lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, que nós lemos agora há pouco, a partir do versículo 12, ele nos disse o seguinte: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros a uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela, como se diz, os dois serão uma só carne? Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo escreve aqui, olha, apesar de você, de fato, poder fazer qualquer coisa, lembre-se de que nem tudo convém. Lembre-se de que o seu corpo sequer pertence a você.
Você, como cristão, seu corpo pertence a Ele. Você passa a ser parte do corpo de Cristo. E quando você, corpo de Cristo, se entrega aos prazeres da carne, se entrega ao pecado, de alguma forma você coloca o próprio Cristo nessa situação. Você envergonha ao corpo de Cristo. Aqui nesse caso do texto, ele fala especificamente da imoralidade sexual, que era o problema provavelmente presente aqui nessa realidade. É disso que ele está falando, porque está dizendo para essas pessoas. Mas isso não se restringe apenas ao pecado sexual. Talvez você leia um texto desse e fale, não, Mateus, mas está tranquilo, porque eu nunca fiz nada disso, nunca me deitei com uma prostituta, nunca traí a minha esposa, então não tem problema, não é para mim que ele está falando. Mas quantas vezes nós entregamos o nosso corpo ao pecado de diversas outras maneiras? Você quer ver um exemplo disso? Quando você abre a sua boca para falar mal de alguém a outra pessoa, isso é pecado. Mesmo que você tente se enganar dizendo que está fazendo isso para ajudar, ou qualquer outra lógica distorcida que você crie na sua cabeça, é pecado. O que a Bíblia nos diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não as escutar, considera-o um gentil e publicano. Olha o que Jesus está dizendo aqui, olha, você tem um problema com alguém? Vá falar com ela, e vá sozinho, só você e ele. Você falou, não resolveu, a pessoa não deu bola, não tem nada a ver com o que você está dizendo. Aí, você chama outra pessoa, para ter de novo com aquela pessoa envolvida, para que ela testemunhe a conversa. Ainda não deu certo, você leva para a igreja. Como é que a gente faz? E aí, eu sei que é o impulso. A gente tem um problema com alguém, a primeira coisa, pô, fulano, o cicrano fez isso comigo. Eu estou chateado demais. Não, vai falar com ele. Não, falo não. E aí falo para 1, 2, 10, 15, 20. Até que alguém escuta, vai falar para a pessoa que é alvo do problema. E você já viu o tanto que essa história desenrola? E o pior é que aí a gente chega naquela situação, olha, eu vou te contar, mas eu não posso dizer o nome de quem foi, não, porque eu não quero criar problema. O problema não é criado quando se diz o nome. O problema é criado quando não se diz. Quando a coisa não é aberta. Quando a coisa não é franca. Não é particular. Percebe como é um pecado que todos nós provavelmente já fizemos isso alguma vez. E a gente faz e não percebe. Então, essas práticas, esses hábitos, a gente precisa aprender a esmiuçar as nossas vidas, olhar a fundo e começar a procurar, olha, esse hábito aqui não é bom, esse hábito aqui não edifica, isso aqui eu preciso corrigir. Porque o que Paulo disse é, você pode fazer todas as coisas, mas nem todas vão te edificar. Então, aprenda a separar aquilo que não edifica. Você é corpo de Cristo, o seu corpo deve ser instrumento de justiça de Deus. E aí comece a procurar em todas as áreas aquilo que precisa ser transformado. Paulo, por 2 vezes, na carta aos Coríntios, ele diz, lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo fala isso 2 vezes, para que você entenda, para que fique claro, que você é templo do Espírito Santo. O seu corpo não te pertence a partir do momento em que você assume um compromisso com Cristo.
E isso não te pertence mais. Não pertence. Não pertence. Se nós permitirmos que os nossos corpos sejam dominados pelo erro, jamais seremos edificados e jamais experimentaremos o reino de Deus. Que Deus nos dê sabedoria para nos livrarmos de todos os hábitos pecaminosos que temos em nossas vidas. Que Ele nos ajude a cultivar as nossas vidas, a fim de que sejamos edificados como instrumentos de justiça. Num mundo tão deteriorado como o nosso, nada é mais atrativo do que o reino de Deus. E que, de fato, o reino de Deus venha a nós. E que Ele comece pela sua vida. Para que o reino de Deus se manifeste, primeiro precisa se manifestar na sua vida em particular. Que o Senhor nos ajude nessa missão, que não é fácil de perceber nas nossas vidas aqueles hábitos que não edificam e que precisam ser urgentemente corrigidos se queremos crescer para a honra e para a glória de Deus. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado pela palavra, obrigado pela oportunidade de dialogarmos sobre ela. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a substituir todo e qualquer hábito que seja danoso às nossas vidas. Que nós saibamos tirar da nossa prática, das nossas vidas, tudo aquilo que, apesar de ser lícito, não nos faz bem, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não traz edificação, porque nós queremos alcançar o plano do Senhor para as nossas vidas, queremos ser instrumentos de justiça, queremos ser evidência viva do reino de Deus manifestado aqui na terra, e sabemos que isso só será possível quando primeiro o Senhor reinar nas nossas vidas. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a estar cada vez mais próximos de Ti. É a oração que nós fazemos, agradecidos pelo Teu amor, pelo cuidado que dedica a nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a ficar de pé, nós vamos cantar. Vamos cantar Cristo amado. E com essa letra nós vamos dizer que, mesmo diante das forças do mal, nós sabemos que com o Senhor, com o nosso Mestre, nós sempre seremos vencedores. Talvez diante de um desafio como esse, você pense, nossa, mas é tanta coisa, eu nunca vou dar conta. Mas o que nós sabemos é que, se tivermos o Senhor conosco, mesmo diante das forças que pareçam mais difíceis, nós sempre seremos vencedores. Vamos cantar. Cristo amado, sei que na força do mar, o meu mestre sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divina. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida e amor paternal, tudo posso, tudo por ti, meu Senhor, neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Oh, que bênção!
Cristo Jesus, Rei de amor. Sei que contigo sou vencedor. Os irmãos podem se sentar, nós vamos caminhando então para a conclusão desse culto e que o Senhor nos ajude nessa semana a refletirmos sobre aquilo que ouvimos e a cada vez colocar em prática esses desafios que a palavra de Deus nos apresenta nas nossas vidas. Eu peço licença para fazer uma breve interrupção e um aviso. Aqueles irmãos que estiverem interessados na camiseta do nosso congresso, a gente tem divulgado, porque hoje é o último dia em que a gente está pegando para passar para a confecção. Amanhã a gente faz o pedido, senão não fica pronta a tempo. Então, da última vez, muitos irmãos interessaram, mesmo que não eram da juventude, quiseram a camiseta, e alguns não tinham mais. Então, se você tem interesse, se você quer, agora no final do culto, a Ana, o Jonatas vão estar ali na porta, e tem para criança, tem os modelos, você pode olhar, só para que a gente possa pedir, e para que aqueles que estão interessados não fiquem sem. Então, se você tem interesse, hoje é o dia para que você possa se manifestar. Quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração, começa às 20 horas, e o pastor Washington estará aqui conosco no culto de quarta. A todos, uma boa noite, um bom descanso e uma boa semana de trabalho, de estudo para todos nós. Deus nos abençoe. Pai, pedimos que o Senhor nos leve, em segurança para as nossas casas, que o Senhor nos guarde e conceda-nos uma semana debaixo da Tua graça. Obrigado por tudo que aqui vivemos nessa noite. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Ao som do pós-lúdio, convido você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, fazer uma oração silenciosa, meditando naquilo que aconteceu aqui nessa noite, e ao final então dessa oração e do pós-lúdio, estamos encerrados.